Olá pessoal, 24ª aula de Finanças Pessoais. Hoje nós continuamos no tema Fundos de Investimentos. Só que hoje nós vamos falar sobre fundos multimercados. O que é fundos multimercados? Imagine o seguinte, você queira investir em fundo de ações, em fundos de renda fixa, em fundos imobiliários, mas você não tem dinheiro para colocar um pouco em cada tipo de fundos desses dito. Então, qual a sua alternativa? Fundos de multimercados, que dá ao gestor a liberdade de ter vários mercados. Então ele pode ter derivativos, ele pode ter fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de imobiliários, tudo dentro do mesmo fundo, que é o fundo multimercado. Existem também uma modalidade de fundos multimercados chamado fundos multimercados long short, que são fundos que o gestor pode estar comprado e vendido em ações. O que é isso, por exemplo? Você estar vendido em ações é você estar vendido, porém ainda não com as ações. Você o quê? Você está apostando na caída do mercado. E estar comprado é você estar com ações já compradas e você está apostando na subida de mercados. Então, fundos multimercados, long short, tem esta característica. Vamos para a nossa plataforma para a gente conhecer mais algumas características dos fundos multimercados. Bom, observem aqui que eu tenho fundos, eu vou selecionar aqui por categorias e aqui tem os fundos multimercados. Selecionei apenas para a gente começar a conhecer. Veja esse primeiro aqui, é um fundo de investimento multimercado, que é um fundo também de investimento cotas. O que é isso, esse FIC? Quer dizer que esse fundo multimercado aqui é um fundo que nós chamamos fundo dos fundos, ou fundo de fundos. O que é isso, Moisés? O fundo multimercado que pode investir em outros fundos, certo? Então, aqui seria o gestor, lembram das três entidades que tem que ter num fundo de investimento? Gestor, administrador e custodiante. Nós estamos falando do gestor, que é o cérebro do fundo. Esse gestor, ele pode, certo? Comprar a inteligência de outros gestores. O que é isso? Aplicando em outros fundos. Então, essa modalidade, quando tem FIC e FIM, é porque esse fundo multimercado, ele pode comprar outros fundos. E nós temos também, aqui, por exemplo, nós temos Sharpe, long short, duas vezes FIM. É um fundo multimercado apenas. Vamos abrir aqui o que é este fundo, para ver algumas características. É um fundo multimercado long short, ou seja, ele pode ter posições compradas e vendidas em ações, ok? Bom, essa primeira parte aqui já vimos em aulas anteriores. O que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção para isso, a classificação do fundo multimercado. Ele é classificado como long short neutro, certo? Ele tem como benchmark CDI, lembram disso? Aqui eu chamo a atenção porque um fundo de multimercado ele pode ter um risco considerável e um benchmark como CDI, o que proporciona? Isso que nós também já falamos em aula passada. Veja que a taxa de performance desse fundo é de 25%. Então, quer dizer que tudo que o gestor conseguir de rentabilidade acima do benchmark, que é o CDI,
ele vai ficar com 25% da sua rentabilidade, acima do benchmark. Né? Só lembrando, então, ou seja, é uma taxa muito alta, muito alta. E nós temos ainda a taxa administrativa de 1,94 deste fundo. Ok? Bom, vamos direto na lâmina dele, para nós verificarmos quais são as principais características desse fundo. Tá? Nós temos aqui, ó, é um fundo que ele pode aplicar em ativos no exterior até 20% do seu patrimônio, aplicar em crédito privado até 50%, aplicar em cotas de um mesmo fundo de investimento até 10%. Ó. Então aqui quer dizer o quê? Ele em outro fundo, ele só pode aplicar até 10%. Por isso que ele não é fundo de fundos, ele é só um long short. Mas ele pode aplicar até 50% ó, em créditos privados e 20% em ativos no exterior. E se alavancar, ó, é ilimitado a alavancagem dele. Ou seja, lembram que eu disse a vocês? Cuidado com esse tipo de fundo. Por quê? É um fundo que pode investir 100% do patrimônio e ainda pode se endividar para investir. E aí, se ele quebrar, você tem que colocar dinheiro para pagar os credores. Ok? Bom, um outro ponto também é a composição da carteira. Olha esse fundo aqui, ó. Ele tem 35% em cotas de fundos de investimento. Então ele tem 35% do patrimônio dele em cotas de outros fundos. Tá? Ele tem 35% em títulos do governo federal, que são títulos sem risco, que isso já garante o CDI, né? Bem perto. Ele tem 10% em ações, 8% em títulos de crédito privado e 6% em derivativos. Ou seja, ele é um fundo bem diversificado. Veja que um título multimercados, esse aqui tem todas as características de ser multimercados. Ele tem renda variável, ele tem renda fixa, ele tem títulos de governo, ele tem crédito privado, certo? Perceberam a diferença de um fundo de multimercado? Você tem vários mercados. Bom, um outro fundo que eu quero mostrar para vocês é esse fundo que ele é de cotas, tá? Aqui, ó, na tela, eu tenho o fundo Mauá, FIC, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercados, ou seja, é um fundo de fundos. Vamos perceber isso. Vamos olhar as características rapidamente. Ó, ele é classificado como um fundo macro, alta volatilidade. Então, a classificação dele aqui pela corretora já está te dizendo, ele tem alta volatilidade. Se ele tem alta volatilidade, ele tem risco alto, tá? Só que olha o benchmark dele, CDI, de novo. O gestor, ele vai tomar a taxa de performance sobre o que ele te der de excedente acima do CDI, ok? Olha aqui no gráfico, ó o comportamento desse fundo. Olha o tanto de volatilidade que ele tem. Eu não concordo que o benchmark de um fundo que tem um risco alto como esse seja um benchmark de uma taxa livre de risco. Teria que ser também o quê? Um ativo como índice de um risco parecido, similar com o dele, como por exemplo o IBOV. Aí tudo bem. Olha aqui na lâmina desse fundo o que nós temos. Nós temos que este fundo ele pode, ó, regras, ele pode, não quer dizer que ele está. Primeiro, 20% ele pode aplicar no exterior, isso está no regulamento dele. 50% em crédito privado, 95% em um único fundo. Então ele pode ter 95% da carteira dele em um outro fundo. Qual a dificuldade, qual o trabalho que esse gestor teria
Se ele está te cobrando ainda 20% de taxa de performance. Se 95%, por exemplo, do investimento dele estiver em um outro fundo de investimento. Percebeu aonde que eu estou querendo chegar? Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira, não utiliza derivativos. E alavancar-se, ele pode se endividar? Não. Então isso já é menos mal, pelo menos ele não pode se alavancar. E por fim, na composição da carteira, o que esse fundo multimercado tem? 48% em renda fixa, que é título do governo, 30% em operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais, investimento no exterior, 15%, 4% em ações e cerca de 0,79% em outras aplicações. Veja que ele, né, tem mais renda fixa do que renda variável. Estas são as principais características de fundos multimercados. Aprendemos que um fundo multimercado é para quem quer diversificar em vários mercados, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, né? Papéis imobiliários, e ele te dá essa possibilidade, mas você tem que observar o que tem na carteira desse fundo, o que ele pode fazer no regulamento. Isso é o mais importante. Ok? Aprendemos também que os fundos de investimento multimercados, eles podem ter também investimentos em outros fundos, chamados de fundo dos fundos ou fundos de fundos. Ok? É isso aí, a nossa aula fica por aqui e até a próxima. Um forte abraço a todos.